Aí galera, tudo bom, cara? Aqui é o Braulio, rapaz. Falando aqui diretamente do Boteco Ball. Galera, é complicado, né, rapaz? Vocês sabem, né, que eu sou São Paulino, né? Mas pelo fato de eu ser São Paulino, isso não me impede que a gente realmente veja, né, e fale as verdades, né? Isso é muito complicado. Poderia estar aqui xingando, né? Dizendo, mas rapaz, como é que um time do São Paulo ele leva 4 gols na casa do Palmeiras? E realmente, não é isso? Ninguém esperava que o São Paulo levasse 4 gols na casa do Palmeiras. A gente sabe que o melhor time, com certeza, é o Palmeiras. Agora, é muito decepcionante. Aquilo, para mim ser coerente, continuar a ser coerente, foi o que eu disse antes, em outras lives. Eu disse o quê? Rapaz, mesmo que der, qualquer resultado que der lá no Allianz Parque, o Rogério, o São Paulo está de parabéns, porque o Rogério está mostrando uma luz no final do túnel, ou seja, está achando um time, não é isso? Está colocando alguns medalhões lá no banco, como Miranda e etc. Ou seja, o Rogério ele está achando um time de futebol com perspectiva de que o São Paulo não faça aquela vergonha que passou o ano passado, né, que ganhou o Paulista, né? Agora o Paulistinha, né? Quando o São Paulo ganhou o Paulista, né? Ou o Paulistão, aí aqueles que perderam diziam, não, é o Paulistinha. Agora eu quero ver se os torcedores do Palmeiras vão dizer que o Palmeiras ganhou o Paulistinha, não é isso? Será que eles vão dizer? Bom, o que é que acontece? O Rogério, né, isso, achando um time, beleza, aquele time que jogou, né, semana passada aí contra o Palmeiras, né, isso, foi o que aconteceu. Era um time aguerrido, um time, lógico que a gente reconhece que a presença da torcida é muito importante, mas foi um time do São Paulo aguerrido, um time que não deixava os jogadores do Palmeiras respirar, se bem que o primeiro jogo, né, aqui da final do Campeonato Paulista de 2022, ou seja, somente para você situar, para quem pegar esse vídeo depois que esse período passar, ou seja, foi um São Paulo onde ele, no começo, o Palmeiras jogou muito bem, o primeiro jogo, né, da final, jogou muito bem os 15, 20 minutos. Depois o São Paulo ajustou a sua marcação, o Dudu foi muito bem marcado pelo Léo, que para mim foi o melhor jogador de São Paulo nesse primeiro jogo, né, da final do Paulista de 2022. Ou seja, o time jogou bem demais, aguerrido, não deixava os jogadores do Palmeiras respirar com as suas linhas avançadas. Cara, muito bom. O Léo segurou, conseguiu segurar no primeiro jogo o Dudu, né? Que o Dudu foi o melhor jogador em campo para mim, né? Nessas finais do Palmeiras. E o que foi que aconteceu? Quando chega hoje, meu amigo, no jogo final, né, do Allianz Parque, o São Paulo, que teve a oportunidade de, no primeiro jogo, fazer 1, 2, 3 e até 4 gols. Conseguiu fazer 3. Mas numa infelicidade do goleiro do São Paulo, Jandrei, não é isso? O Jandrei, ele simplesmente armou uma barreira errada do lado, né? Ele era para ter colocado 3 jogadores, colocou somente 2. Para mim ele teve falha aí. Ou seja, a gente sabe que o Veiga, né, ele bate muito bem de perna esquerda, bateu, a bola pegou no joelho do goleiro, pegou no mesmo do jogador. Ou seja, para mim aquele gol eu coloco na conta do Jandrei. Foi o que aconteceu, Jandrei, né? Toda vez eu confundo D com B. Então foi o que aconteceu. O Palmeiras conseguiu fazer um gol, achou um gol e colocou a partida em aberto. Quando foi hoje, São Paulo entra em campo lotado do Palmeiras, né? Com exceção das 2 atrás do gol, que estava lotado também, mas as torcidas estavam apenas com telão, devido ao show que vai ter do Maroon 5, né? Comercial de graça aqui pro Maroon 5. E foi o que aconteceu, simplesmente o São Paulo, aquele São Paulo que jogou semana passada, no primeiro jogo da final contra o Palmeiras, não entrou em campo, galera. É decepcionante. Não entrou em campo. Eu achava que o São Paulo iria perder pelo menos de 1-0, né? Beleza, 1-0 faz parte, né? Você perder do Palmeiras de 1-0 no Allianz Parque lotado, pelo time que o Palmeiras vem hoje, né? Com o Abel, né? Beleza, tudo bem, né? O Veiga que nessas finais não vinha jogando bem, mas estava sendo decisivo, fazendo os gols principais. O Dudu também, show de bola. Mas foi o que aconteceu. O São Paulo decepcionou, galera. Decepcionou aqui. Eu não esperava que o São Paulo levasse de 4. Teve a oportunidade de fazer 4 em casa, não fez. E é como diz o Muricy, né? A bola pune, meu amigo. Que é trabalho, a bola pune, ou seja, não fez. Quem não bate, leva. E o que foi que aconteceu? O São Paulo entrou com a mesma escalação. No segundo tempo entrou somente o Arboleda, né? Que estava viajando aí, coisa e tal. Ou seja,
o time do São Paulo com aquela zaga, mesma zaga, né, que segurou o Palmeiras lá. Eu não gosto muito do Daniel Alves. Que Daniel Alves, rapaz, fugiu até o nome, não, zagueirão. Daqui a pouco chega o nome, galera, eu digo pra vocês que o Dudu pintou e bordou num lance no segundo tempo, logo no início, né, quando começa o segundo tempo desse jogo aqui de volta, no Allianz Parque, ele simplesmente, o Dudu pintou e bordou e ele foi responsável por um gol. Daqui a pouco chega o nome do zagueirão. Cara, é muito complicado. Ou seja, o primeiro tempo do São Paulo aqui, né, foi o que aconteceu. O Palmeiras muito melhor do que o São Paulo, apertando, e o São Paulo lá, acuado. Ou seja, o Rogério entrou em campo, estava nítido que ele entrou em campo com o regulamento debaixo do braço. O São Paulo, ou seja, com 15, 20 minutos, entre 15 e 20 minutos, São Paulo leva o primeiro gol. E depois, meu amigo, lá para os 37, leva o segundo gol. Aliás, aos 27, o que é que acontece? O São Paulo levou o primeiro gol. Você não estava vendo, rapaz? Você atraindo o Palmeiras com esses jogadores que tem para a sua zaga, para o seu campo, é muito perigoso. Ou seja, era para o São Paulo ter adiantado o time e ter marcado pressão, e ter tido garra, e ter tido disposição. É muito complicado. Vale salientar que o Danilo, né, voltou, né, que estava machucado, não jogou no primeiro jogo, jogou agora no segundo. Ele anulou o Carille, né, realmente anulou o Carille. Mas o São Paulo, cara, algumas pessoas reclamaram, mas o São Paulo não marcou, o Rogério não fez nenhuma substituição. Também eu concordo, mas e já ao mesmo tempo discordo. Por quê? Porque ali era uma questão de atitude que o time tinha que ter. Personalidade, essa é a palavra. O São Paulo amarelou no campo no Allianz Parque, amarelou contra o Palmeiras no Allianz Parque. São Paulo amarelou, decepcionou, decepcionante. Cara, eu não esperava um negócio desse. O time que jogou tão bem, o outro jogo, o primeiro jogo da final, né, contra o Palmeiras, que jogou muito bem e convenceu, e agora pareceu que aquele time não estava em campo. O Rogério é responsável, mas os jogadores também são responsáveis. Os jogadores são. E olha que o São Paulo tem jogadores bastante experientes, como o Rafinha, né? O Miranda, apesar que estava fora de campo. Mas tem o Éder, né, que já jogou até na seleção, se eu não me engano, jogava na Itália, na seleção da Itália não, né? Jogou na Itália, não sei se jogou na seleção. Tinha jogadores expressivos e muito experientes, que o São Paulo fez aquela mescla, né? O Sara, machucado de São Paulo, né, não jogou nesses dois jogos finais do Paulista. Ou seja, mais o Nestor, o Rodrigo Nestor, o Pablo, que praticamente não apareceu em campo. Ou seja, muito complicado, né? O Alisson também, que tem muita raça, muito vigor. Ou seja, o quarto gol do São Paulo sai no segundo tempo, quando o Rogério inventa de colocar o Arboleda naquela saidinha, toca a bola de costa pro coitado pro Igor Gomes, e ele perde a bola, ele domina a bola para o espaço vazio, mas o jogador, né, do Palmeiras toma a bola, né, isso, e lança pro Veiga, e o Veiga não tem dúvida, dribla o goleiro, né, entra na pequena área, puxa de lado, faz que vai bater no canto da trave, dribla o goleiro com o corpo e dá no contrapé. Ou seja, o goleiro de São Paulo não teve culpa, o Jandrei para mim não teve nenhuma culpa, ou seja, dos gols que levou agora os 4 gols. Para mim ele não teve nenhuma culpa. Ou seja, que decepção, Rogério, que decepção, São Paulo. Olha, não esperava isso, não esperava. O São Paulo não deu um chute no primeiro tempo, no gol como é que se diz, do Palmeiras. Vivia esporadicamente de algumas bolas lançadas na área. Segundo tempo, praticamente a mesma coisa, ou seja, muito pouco, decepcionante São Paulo, decepcionante Rogério, não gostei. Mas pelo lado positivo, se a gente quiser olhar esse copo aí, ou mais cheio, ou vazio, ou com menos água, né? Ou seja, o que acontece? O São Paulo tá achando um time, né, isso, tem condições de lá na frente fazer algo melhor, pelo menos na Sul-Americana, não é isso? Dá um pouco de esperança, no Campeonato Brasileiro, pelo menos, não lutar para não cair, não é isso? Mas eu acredito que há coisas boas, não é terra arrasada, certo? Eu não vejo São Paulo como terra arrasada porque perdeu esse título que estava em suas mãos. Ou seja, mas é um alerta, né, cara? O São Paulo tem que ter mais personalidade, tem que ter mais garra, mais vigor, porque o Palmeiras foi melhor, é melhor do que o São Paulo. O Palmeiras foi o time que fez mais pontos nas duas fases do Campeonato Paulista, somou mais pontos, tem o maior investimento,
Ou seja, e além disso o Abel é largo, né? Muito largo. O Danilo que voltou muito bem, que eu acredito que o Danilo vai ser vendido rapidamente, né? Ou seja, parabéns ao Palmeiras e o São Paulo decepcionante, infelizmente. Eu não tenho outra coisa para dizer a não ser isso daí. Valeu, galera, aquele abraço e a gente se encontra aí numa live dessa aí pelo Boteco Ball. Um abraço, agora eu vou ter que desligar essa câmera. Não tem ninguém aqui na produção. Um abraço, valeu.